Bora? Bora. Assim que acaba o posto? Ô, Alicia, não vai ter... É clima de Copa do Mundo, o Brasil está finalizando a sua participação nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e é no Maracanã, é Carleto Ancelotti, é outra história hoje, Caio Santos, porque o Brasil vai enfrentar o Chile já eliminado das eliminatórias e vai pegar um dos piores candidatos aí dessa competição e Arthur Garbu já disse, 4-0 hoje, Caio Santos. Muito boa tarde, Pedro. Muito boa tarde a todos. Hoje é o seguinte, cara. Hoje é Brasil no Maracanã. Hoje a história é linda. Hoje a história para que Carlo Ancelotti chegar e cravar o nome na seleção brasileira. Porque aqui é a última atuação dele aqui no Brasil e não vamos falar disso. Muito boa tarde a todos. Vamos falar de muita coisa. Vamos falar de Brasil, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, que hoje é o menos importante. Hoje é a seleção brasileira acima de todos e vai Brasil. Acima de todos. Você viu que você é telespectador do Mundialistas, viu que hoje o programa está diferente? Estamos aqui em clima de... É um spoiler da Copa do Mundo que vai acontecer no que vem, né, Kaique Miranda? Porque, assim, o Mundialistas vem forte para a Copa de 2026, Kaique Miranda. Seja bem-vindo. Com certeza. Muito obrigado, Pietro. Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde aí para quem está em casa assistindo. Muito obrigado, gente, para todo mundo que acompanha a gente aqui todas as quinta-feiras, né? É maravilhoso estar aqui ao vivo, falando com todos vocês que estão em casa. Estou muito ansioso para a Copa do Mundo. Faltam 279 dias para a Copa do Mundo. E estamos em clima de Copa já. Quando a Copa começar, o Mundialistas vai mudar completamente, porque uma sexta estrela será colocada nesse brasão maravilhoso aqui, a maior seleção do mundo. Tem um velho ditado que o meu amigo fala, é que passou de um ciclo de Copa é crime. Você concorda? Passou de um ciclo de Copa? É crime? Não, acho que não, né? Que isso, Kaique Miranda? Kaique Miranda, você tá com quanto? 19 anos? O que você tá falando? Agora você não entendeu. Agora você não entendeu. Não, eu realmente não entendi. Ciclo de Copa, 4 anos pra cima, 4 anos pra baixo. Que isso, gente. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Olha, Kaique Miranda. Gente, pelo amor de Deus. Eu nunca ouvi isso. Nos Pimentas não tem esse ditado. Nos Pimentas é outra fita, né? Nos Pimentas não tem esse ditado nos Pimentas. Eu acho que Kaique Miranda vai dormir no sofá. Eu também tô achando. Gente, pelo amor de Deus. Outra convidada mais que especial no programa de hoje, Isabela Pereira. Seja bem-vindo, Isa. Obrigada, eu que agradeço estar aqui. Hoje tá todo mundo combinando. Não sei se vocês perceberam, né? Acho que sim. Talvez. Acho que não, né? Talvez eles perceberam. Mas vamos lá, né, Brasil. Espero que tenha um bom resultado, mesmo que não valha nada. A gente tá bem, Brasil, a gente tá bem hexa, né? Porque, como o Kaique falou, vai ter a sexta estrela aqui. E é isso. Bora pra mais um dia. Tem que ser uma iludida pra achar que o Brasil vai ser hexa no que vem, com todo o respeito do mundo. Torço. Mas... vai ser hexa, Gustavo Pataro? Bom, muito boa tarde aí pra todo mundo, hoje de Brasil. E é o seguinte, tá em crise, meu amigo, chama o Chile. Então é isso, hoje a gente vai receber o Chile, vai amassar o Chile. E eu tava lembrando, o jogo de ida das eliminatórias contra o Chile foi minha estreia no Mundialistas. Caraca. Impossível. Não é possível. Juro por tudo. Um ano atrás? O jogo de ida do Brasil e Chile foi minha estreia aqui. Caraca, nostalgia. O Gustavo Pataro tá meio nostálgico hoje. Hoje ele tá meio amoroso, né? Muita coisa. Bom, dado interessante, o Gustavo Pataro, pra você da audiência qualificada, é o cara que traz os dados, né, Kaique Miranda? Ele tem dado em casa, né? Tem dado em casa, tem dado aqui no Mundialistas, Na tem rampa. dado também na... Que isso? Na rampa eu vejo muitos dados sendo rolados ali, tá? Pelo amor de Deus, Alô, velho. rampa do da Casper Libero. Deus do Bom, céu. pra gente começar o programa, antes de mais nada, eu convido você que está assistindo este programa maravilhoso toda quinta-feira aqui no programa dos Mundialistas a deixarem o seu like, se inscreverem no canal e compartilhar o perfil em todas as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. O Mundialistas está presente no Instagram, no TikTok, no YouTube e
Twitter vem aí. Então siga a gente em todas as redes sociais, que o Mundialistas agora é multiplataformas, equipe crescendo, conteúdo aumentando e, óbvio, junto com a quantidade de conteúdo, a qualidade, obviamente, vai aumentar para você que está assistindo aí dentro de casa. Bom, eu vou tirar já a minha caracterização de seleção brasileira, porque ainda a gente não vai falar de seleção brasileira. A gente vai falar ainda sobre assuntos tristes de ser falados, né? Que a fase atual do meu Coringão, a gente vai iniciar com o Coringão. É triste só pra ele, eu acho. Eu acho maravilhoso. Pro esporte, pro torcedor corintiano, que agora está em maioria aqui no Mundialistas, agora vocês vão ter que aguentar. Que o Mundialistas agora é Corinthians. Bota a maioria É que nisso, a verdade é que torcer pro Corinthians é muito fácil, né? Ah, tá. É muito fácil. Por que é fácil? É, porque a pessoa não torce pra time nenhum. Quer saber? Vou torcer pro Corinthians, Não porque vem com fulano esse de tal papinho, torce pro não. Corinthians. Não vem com esse Pela papinho. fase que... Chega lá na escolinha, isso? criancinha, escolinha, quer se enturmar, torce pro Flamengo, Corinthians. Flamengo tá nessa Você tá em São primeira. Paulo, Isabela Isabela. Pereira. Quant- Exatamente quantas pessoas aqui de São Paulo falam que torcem pro Flamengo? Nenhuma, não conheço uma. Não tem um aqui no Mundialista. Não tem um. Tem um monte de não conheço- corintiano. Não tenho um amigo flamenguista, conheço um, que é parceiro do Perinho, que é flamenguista. De resto, flamenguista? Eu fiquei sabendo pelos bastidores que Arthur Garbuio, apesar de ser santista, tem um lado rubro-negro. Ah, não. Fiquei sabendo dessa história, então a gente... Não, isso aí é quem criou. Foi o Fernando do Jobê que falou isso. Tá, vamos lá, gente. O Coringão, Gustavo Pataro, que empatou com o Palmeiras dentro de casa, com o Charles na lateral direita, com o Maicon, ia falar um termo pejorativo pro Maicon, mas o Maicon de volante e Gui Negão no ataque. Assim, foi uma proeza o Palmeiras ter empatado com esse time, com todo respeito, péssimo do Corinthians, dentro da Neoquímica Arena. E, cara, com todo respeito do mundo, a gente pode falar de retrospecto, agora tirando a brincadeira de lado, desde o início, né, 1914, da história entre os derbys, mas em 2025 o derby é alvinegro, Gustavo Pataro. Em 2025 realmente a vantagem foi do Corinthians. Bota a vantagem tem até nisso. Muita vantagem, sim, isso é verdade. Você pega até os números juntando, né, todos os derbys, na maioria dos números, assim, posse de bola, finalização no gol, tudo isso o Palmeiras tem mais. O Palmeiras fez mais do que o Corinthians, produziu mais do que o Corinthians, mas isso não resulta no resultado final. Então, o que mostra que o Corinthians se sobressaiu sobre um time de muito investimento do Palmeiras na temporada, sendo que o Corinthians, principalmente nesse jogo, entrou assim com um time que é muito complicado, cara. Tem peças ali, o Charles improvisado, tem peças muito difíceis de você comparar com o time do Palmeiras e conseguiu um baita resultado. Tudo bem, a gente fala, empatou dentro de casa, mas, cara, você empatar contra o Palmeiras hoje, na situação que o Corinthians entrou em campo, foi um resultado ótimo para o time do Corinthians. Eu acho que até pelo que o jogo se retratou, o Corinthians não chutou no gol, fora o gol ali. Ele não conseguiu produzir nada ofensivamente, não conseguiu produzir contra o Palmeiras. Mas olha aí o resultado. E foi assim que foi o derby em 2025. O Palmeiras nitidamente era um time melhor. Isso é inegável. O Palmeiras é um time melhor do que o Corinthians esse ano. Mas no confronto entre os dois, é por isso que o futebol é mágico, o futebol é lindo. É capaz que um time com menos atributos, menos qualidade, possa ir lá e tirar pontos e ganhar resultados, ganhar partidas do maior rival, que é o Palmeiras, que hoje nitidamente tem um maior investimento, um maior elenco do que o Corinthians. Mas Isso. Desculpa, Gustavo Pataro, você definiu o significado da palavra paternidade, né, Caio Santos? Não, eu não ia nem falar a palavra paternidade, porque eu acho que não dá pra falar que o Corinthians é pai do Palmeiras, tendo um ano que amassou o Palmeiras em todas as partidas é louco, possíveis né? e aí só ganhou uma partida, mas você falou de um dado, eu acho que eu vi a mesma estatística que você. Só que você esqueceu de falar 3 ali do fundinho. Você viu essa mesmo, né? Eu vi. Qual que foram as 3 últimas ali que o Corinthians ganhou? Só pra saber. E olha que eu tô defendendo o Corinthians, que é uma coisa rara. Inédito! Inédito. Breaking news! Caio Santos Santos está defendendo. defendendo o esporte do Corinthians. Só faltou 3, né? Que foi de passe, né? De cruzamento, posse de bola. Sim, mas aí teve 3 estatísticas ali no fundinho que teve o vermelhinho pro Corinthians. Eu queria que você falasse qual que era gols e resultado, não era? Era gols, resultados e vitórias? Era gols, vitórias e... Teve mais uma que o Corinthians ganhou que eu não lembro, Gus. Não sei, não lembro. Empate. O Corinthians teve mais empate que o Palmeiras contra o Palmeiras. Era empate, era isso mesmo. Era isso. Bom, o Corinthians, que em 2025, o importante, Isabela Pereira, que venceu os jogos importantes. Chegou na final do Paulista e, com todo respeito, esculachou o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Esculachou, da Neoquímica Arena teve direito, a pisadinha em cima da bola e tudo mais. Na Copa do Brasil foi mais vergonhoso ainda.
foi mais vergonhoso ainda, porque o Corinthians chega no Allianz Parque e mete um 2-0, na Neoquímica Arena um 1-0, um agregado de 3-0 num derby, no primeiro derby da história da Copa do Brasil, é muito grande. Mas Isa, o Dorival, depois da partida contra o Palmeiras, falou que realmente acabou as contratações do Corinthians para a temporada de 2025. O Corinthians, que na temporada de 2025 contratou apenas Vitinho e Andileri. Andileri no começo do ano e agora o Vitinho. E agora veio um tal de Transfer Bus, conhece? Conheço. O Corinthians contratou agora, tá até agora com esse Transfer Bus. Transfer Ban é Nem pagou amigaço do ainda, Corinthians. né? Pagou ainda, enfim. Esse tal de Transfer Mas Ban aí. E vai ficar eu queria que você bocotinho. falasse um pouco, Isa, sobre essa falta de reforços do Corinthians durante a temporada, que a gente vê equipes se reforçando no cenário nacional, como o Palmeiras nessa janela contratou o Andreas, o Jefter, Carlos Miguel, o Ramon Sousa e o Kelvin, o São Paulo que contratou o Rafael Tolói, o Mailton, o Marcos Leonardo. Opa! Meu Deus do céu. vai O Tapia possível. e o Vai Dineno, começar. o Santos, o Mike, Igor Vinícius, o William Arano, o Cabeleiro, fora os que chegaram agora, o Matheus França também. Matheus França não, o meia que acabou de chegar do Santos. O Santos contratou vários jogadores. Contratou gente pra cacete agora o Santos, Contratou né? muito. No É último pacotão. dia, inclusive, de Pacotão janeiro. do Enfim, Santos, pô. e o Corinthians foi o único que acabou contratando apenas o Vitinho. Quero entender, obviamente, que são peças que o Corinthians precisava, mas, enfim, dinheiro não tem. Queria que você falasse um pouco como que vai ser o retrospecto do Corinthians até o final do ano sem essas contratações que precisava. Eu acho que vai ficar muito difícil, porque a gente consegue ver as lesões estão vindo muito frequentes na conta do Corinthians. O Ranieri agora se lesionou também, então a gente já perde um volante assim, essencial para o Corinthians. A gente já não tem Carrillo, já não tá com o Yuri, já não tá com o Ranieri. O Memphis voltou agora, mas também grande coisa, né? Não fez nada. E realmente vai prejudicar a gente demais, até porque a gente viu, né, quem que a gente tem que estar improvisando na lateral direita. Charles, Félix Torres, que eu não sei quem é pior. Eu realmente não sei quem eu prefiro. Félix Torres é pior. Eu realmente... Será? Ah, Eu vi qualquer um é melhor que Félix que o Charles, ele tem um problema que é... Ele tá na ferritina 0. Então talvez ele tenha uma explicação por estar cansado o jogo É verdade, todo. ele tava sem vitamina, né? E Tem eles esse colocaram negócio. ele na Não, posição que errada. loucura é Ele isso? é volante. Não, então... Porque, tipo assim, lateral é uma das posições mais, eu acho, mais difíceis pra se jogar. Porque você corre o tempo todo, você tem que defender, então ao mesmo tempo que você tem que estar lá na frente, você tem que estar lá atrás. Então pro Charles, que é alguém que é volante, que não tem essa capacidade, fica muito difícil, também não dá pra culpar ele 100%. E eu acho que o Corinthians ficou muito bagunçado, liberando o Léo Maná, que era o único na posição. E agora teve que improvisar, então eu realmente acho que não deveria ter liberado o Léo Maná. Mesmo que seja o Léo Maná, a gente pelo menos tinha alguém nessa posição. Então, o Corinthians daqui pra frente vai ficar bem difícil, ainda mais com essas lesões que a gente não sabe quando vão voltar, se vão ter mais lesões, porque você vê o banco do Corinthians, é surreal, você fica até triste quando você vê literalmente o banco do Corinthians. Então acho que vai ficar difícil pro Corinthians. E é isso. Bom, Kaique Miranda, Corinthians se renovou com Guilherme Negão. Gui Negão. Caraca. Mbappé. O novo promissor do Corinthians, nova joia do Corinthians. Que, olha, apesar de tudo, eu acho que ele não é um jogador tecnicamente craque da bola, mas é um jogador muito esforçado. Nos últimos 4 jogos fez 3 gols importantes, o gol contra o Vasco, Atlético Paranaense, Bahia de bicicleta. Então eu queria que você falasse um pouco sobre, uma mini bicicleta, mas foi uma bicicleta. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância nos últimos jogos do Gui Negão. Não sei da sua opinião sobre ele, sei que não é uma das melhores, mas enfim, justamente por isso queria que você desse sua voz aqui em relação ao Guilherme Negão, que o Corinthians renovou até 2030. Nossa. Ó, eu acho que o Guilherme, né? Pra quem chama ele assim, o Guilherme Nego, ele joga muita bola. Ele joga muita bola, realmente. Assim, eu acho que ele tem a característica de todo jogador que sobe da base, né? O Guinegão, ele é um cara esforçado. O Guinegão, ele é um cara que quando ele tá dentro de campo, ele se doa totalmente pro time. Eu acho que é essa característica, assim, o que é um jogador formado no time, né? A gente pode ver no São Paulo, a gente tem o Rodriguinho, por exemplo, que sou fã. E o Guinegão, ele se encaixa nesse mesmo formato que o Rodriguinho, assim, é um cara que ele tá se maturando muito dentro do clube. As minhas críticas ao Guinegão é simplesmente por conta desse endeusamento que fizeram a ele, como se ele fosse um monstro. Gente, os gols que o Guinegão fez, eu faria. Eu faria todos os gols. 9 do Timão, Kaique Miranda. Eu faria todos os gols que o Guinegão fez. Ele não é um deus. Sim. Mas gol de calma, bicicleta, pô. né? O que ele fez de tão Um sensacional? gol de bicicleta contra o Bahia. Um gol. Até aí o Rony faz 1 milhão e o cara não é um top. Não, Você tá de que lado, afinal dos contos? Nenhum dos dois, pô. Não tem Mas lado. eu não acho fato. que ninguém tá endeusando ele. Endeusaram, sim. Não tá endeusando. A gente só tá carente de gente nessa posição.
E ele é o único que tá fazendo seu trabalho, que é fazer gol. Então não importa se ele não, tipo, o gol é feio ou se não tá, ele tá fazendo gol. É isso que a gente precisa agora. Então não acho que estão endeusando, estão só... Então, Isa, mas eu acho que tem uma diferença. Eu acho que quando tem um jogador jogando bem no seu time, você fala, mano, tá jogando bem, realmente, é um comentário ok. Ainda mais quando a gente se diz assim, aqui mesmo, né, no nosso convívio aqui, diversos jornalistas e tal, que, querendo ou não, tem que ter uma opinião assim, o mais imparcial possível. Você ouve nos corredores o pessoal falando, o Guinegão é craque, o Guinegão é sensacional, o Guinegão é um deus. Gente, o Guinegão não é tudo isso. O Guinegão é um jogador comum, né, esforçado. Pronto, um jogador comum e esforçado. Tem muito jogador comum que não é esforçado e daí esses caras vão jogar a Série B, vão jogar a Série D, enfim. Então comem banco aí a vida toda em algum clube. O Guinegão é um jogador comum, novo, né? Tem bastante fôlego ainda e esforçado. Mas eu acho que esse apego do Guinegão não é pela qualidade dele, e sim porque, cara, o jogador que tá resolvendo pro Corinthians é um cara que tava na base até ontem. Então, eu ia trazer entendeu? isso. O Corinthians foi atrás de Héctor Hernandes, Pedro Raul, esses tempos aí. E não achou o conseguiu. Yuri Alberto, mas Héctor Hernandes, Pedro Raul, pagou caro. Carlos Magno, Pagou agora caro. o Vitinho. E aí Gente, o Vitinho recebe tá 800 mil por mês. O que é isso? 800? 800 mil por mês. Não dá. Vocês viram o Vitinho jogando bola? Então, mas aí cai... Parece uma mamute. Mas aí o erro é da diretoria do Corinthians. Exatamente. então, e o Guinegão exatamente. Exato, mas o Corinthians é um dos times que mais é o maior campeão da Copinha. O Corinthians revela jogador pra caramba. E aí é um erro do Então, mas Corinthians pensa de aí, não vamos saber pensar administrar. qual que foi o último moleque da base que o Corinthians revelou. Eu só lembro que do vingou. Pedrinho, Que que vingou. nem vingou tanto assim. Que vingou, que o vingou último Marquinhos. jogador que furou da bolha... Então, Não, que Marquinhos. vingou é o Marquinhos. então, gente, olha mas quanto tempo diz o Marquinhos tava lá. potencial. Falando, nossa, veio da base, subiu, vai fazer, vai acontecer. É o Pedrinho. De lá pra cá, não E tem já um outro faz jogador. quase Teve o Wesley, Teve o Wesley que também não era lá aquelas coisas, né? Não resolvia tanto assim. o Gabriel Moscardo, que foi pro PSG depois. Assim, o que É, eu... mas São nenhum jogadores vingou, que eram vingou. médios por jogar no Corinthians. Criaram um hype imenso. Não, mas depende, o Moscardo era muito Não, o bom. problema Era do Corinthians, bom, mas se o Corinthians Moscardo não sabe fosse um vender. jogador... Exato, mas se o Moscardo fosse um jogador do Cuiabá, não teria ido pro PSG nunca. Se fosse um jogador do, sei lá, do São Paulo, não teria o mesmo hype que ele tinha. Mas no muita Corinthians, janela pô. de transferência é sobre a fama do time também, não é sempre sobre... Eu acho que o negócio é o seguinte, o que o Gus falou tá certo, realmente, pô, contrataram e no final, né, o Guinegão resolveu, subiu e resolveu. Mas, cara, não é surpresa pra ninguém. A prata da casa nos times brasileiros, principalmente nos paulistas, sempre traz alguma coisa, sempre. É normal. Sempre, é normal. Então, tipo assim, não é nenhuma novidade. Tipo, caramba, parabéns Corinthians pelo Guinegão, vocês são monstros, a base é maravilhosa, o Guinegão é um craque. Não, ele é um cara normal, assim como o Rodriguinho, assim como o Luca, assim como o Mike, assim como o Henrique Carmo. É um cara normal, que subiu e tá jogando bola porque teve a chance, teve a oportunidade, por conta das péssimas contratações da diretoria. Então, assim, nada de surpreendente. Nenhuma novidade. Talvez seja novidade pra diretoria do Corinthians. Parabéns. Finalmente vocês tentaram alguma coisa na base. Críticas. E outra coisa, o Yuri Alberto tá voltando agora. Ele vai perder espaço. Com certeza. Então, vai e jogar. o que eu já não concordo. Eu O acho que eu já dava não concordo muito dele bem perder pra espaço pro fazer... Yuri Alberto. Que isso, que Não, isso? calma aí, não, aí O que você o Yuri acha? Alberto tá fazendo ultimamente o que... Tá no departamento médico. Como que ele vai... Ah, para, Caio. Exatamente, mas- Beleza, o Neymar ele vai se machucar e não vai voltar porque ele tava no Mena. Uma coisa é isso, tá comparando o Neymar com o Yuri Alberto. Porra, Já são não dois comparando. titulares, são os dois principais jogadores dos dois times. Mas o Yuri Alberto faz alguma coisa sem Memphis Depay e sem Garro? Faz. E o Roberto é o principal jogador do time. Aí você tá louco. Não, cara. Ah, eu acho também, mano. O Kaique, você tá falando ontem que o Yuri Alberto não fez nada sem o Depay, pô. Não, eu não falei isso. Eu falei, se o Yuri Alberto precisa do Depay pra jogar, ele é um bosta. Eu falei isso. E não precisa. Isso eu falei. Porque se o cara precisa de alguém pra jogar, ele é um bosta. Mas porque ele eu precisa. realmente não concordo que o Yuri Alberto necessite de algum jogador pra jogar bola. Não necessita. Eu não concordo com Porque, isso. mano, As melhores fases Eu do acho Yuri que ele Alberto- melhorou com a chegada do Sim, Memphis mas Depay. como qualquer Sim, centroavante. perfeito. Não era, mano. Sim, Ele tava sim, numa vai. fase ruim. Ele tava numa fase ruim. Foi exatamente Que foi a fase do ruim que durou desde a saída do Roger Guedes até a entrada do Memphis Depay. Assim como 6 vários meses. jogadores têm fase Exato. ruim. O Caleri já teve fase ruim, o Rogério Ceni já teve Gente, fase me ruim. desculpa, mas o Yuri Alberto não é um jogador de ser protagonista do Corinthians. Que isso? O cara foi O apelido artilheiro. dele é o Exato, protagonista mas do porque time do povo. Mas tem outras pessoas, tem outros jogadores que levam o Yuri Alberto até fazer Quem é isso. mais protagonista do Mas, que ô, Roberto, Caio, pensa- Garro e Hugo Souza? São os Exato, três. exato. Você tá falando, o Hugo é mais protagonista que o Yuri Alberto e o Garro é mais Não é, protagonista cara. que Não o acho, Yuri Caio. Alberto. O Yuri Alberto Eu ele acho faz gol loucura. porque tem esses outros jogadores. Caio, Se jogar toda a eu acho responsabilidade do loucura. Corinthians nas costas do Yuri Alberto, ele não vai Caio, levar. o Yuri Alberto ganhou o Campeonato Paulista sozinho, junto com o Hugo Souza. Os O Memphis gols, Depay não jogou o Campeonato os Paulista. gols foram do Yuri Alberto. Porque ele é centroavante, o trabalho dele é fazer isso. E o Memphis Depay não é centroavante. Exatamente, Não, ele tava você tá jogando sendo no meio. hipócrita Não, agora. Eu acho loucura. Porque- Dois atacantes.
Qualquer centroavante vai melhorar quando tem um Garro, quando tem um Memphis. Obviamente, o centroavante ele precisa de alguém que passe a bola pra ele. Obviamente, o Yuri ia melhorar com a chegada do Garro, com a chegada do Memphis. Mas o Yuri não necessita deles, como Gente, você o fala. Roberto é o Jogador. artilheiro do Brasil de 2024, cara. Tudo bem, Como mas- esse cara não é protagonista de um time? Mas o time não é só o centroavante, certo? Concordo. Quando o Yuri Alberto só era ele no Corinthians, o que ele fez? Calhou dele estar numa fase. Calhota, ele tava numa fase. Eu acho que é isso, exato. calhou dele estar numa fase. Gente, ele tava jogando muita coisa, saiu o Roger Guedes, Você acabou acha, a fase você acha dele. que hoje, então, se sair Garro em Memphis, pode vender o Yuri Alberto que não presta mais? Sim. Que isso? Meu Caio, o Deus. problema do Yuri Alberto não é que o Yuri Que Alberto estava absurdo. numa fase. Se É o cara como falar escala, que pra vender o se Neymar você é agora. centroavante e te escala de ponta direita, é óbvio que você não vai jogar nada. O Yuri Alberto, quando saiu o Roger Guedes, ele ficou jogando por muito tempo como 9, como pivô. O Yuri Alberto não é esse cara. O Yuri Ele é Alberto é o pra segundo correr. atacante, o cara é que tem que estar diretamente pro gol. Quando chega o Memphis Depay pra dividir esse ataque com ele volta a jogar bola pra caralho. Se tirar o Memphis Depay e deixar um 4-3-3 com ele como 9, ele não vai jogar bola. Ele não é 9, ele não segura a bola, ele não é um Tiquinho Exatamente. Soares. Ele não é um Pedro. Tudo bem, a característica dele não é um pivô, mas você... Por isso que ele precisa de um jogador no ataque pra ajudar ele. Ok, então se não tiver Garro, Carrídio, Martins e Memphis Ah, mas aí Depay... você quer tirar o nosso time Quer tirar o inteiro, time né? inteiro? Porra, aí fica difícil. Aí você tá Vende todo mundo. Acabou o Joga só o Yuri Corinthians. Alberto. Eu tô tirando os protagonistas do Corinthians. Tá. Se tiver o time reserva do Corinthians Inteiro e o Yuri Alberto. O ele Corinthians vai vai jogar carregar. mal pra caralho porque tá com o time reserva. Então pronto, não é o Mas centroavante que Mas vai levar a qualquer partida. time, Mas mano. por qualquer causa disso time tem que que você vender tiver ele. só um centroavante... Não, o que eu tô querendo dizer é, O o Yuri Santos Alberto ele é não é o protagonista. protagonista. Santos não é parâmetro pra ninguém, Santos não tem Mas centroavante, aí não tem como nem você jogador falar sem que o Neymar vai resolver tudo? E não vai resolver, e não resolve, tá resolvendo? O Yuri também Exato, não vai o Yuri resolver. não vai Exatamente, só que o resolver Neymar tudo. ele tem peso de ser protagonista de um time. O Yuri Alberto ele não tem peso e não é o protagonista do Corinthians. É isso que eu tô falando. Meu Deus. Quem que é o protagonista do Corinthians? Hugo Souza, Garro e Memphis. Gente, o Yuri Yuri Alberto não. é muito mais protagonista que o qual- Memphis. qual- Muito mais protagonista que o Memphis. Tá, e quem Falou mesmo. você acha desses aí que tem mais identificação com o clube? O Garro ou o Yuri Alberto? Yuri Alberto. Então, por que ele não pode ser protagonista? Porque ele não faz a função. Quem ele faz não- mais gol de todos? Mas é centroavante. Aí é óbvio que o Yuri Mas é Alberto... exatamente... Do mesmo jeito É o que cara que o pega a Juba vai bola, fazer o gol. é o cara... É o cara lateral esquerdo. O cara pega a bola e coloca dentro da rede. O cara decide os times, faz gol no Allianz, faz gol na Arena, faz gol em todos os rivais paulistas, faz 2 gols contra o Santos. E o cara não é protagonista de um time? Ele é um dos protagonistas, mas ele não é o protagonista do Corinthians. Não, beleza, aí a gente Não pode... pode jogar o Aí é peso de discutível. vitória. Aí não é pode, discutível. Não Aí pode é jogar o peso da discutível. vitória. Não pode jogar o peso do time do Corinthians em cima do Yuri Concordo, Alberto. Não, óbvio que concordo, não, é discutível. óbvio Mas que ele é um dos não. principais 9. O cara tá machucado e quando ele volta, ele vai assumir, obviamente, a titularidade. Ele vai assumir, mas a questão do Yuri Alberto é, não dá pra colocar o peso do Corinthians em cima do Yuri Alberto do mesmo jeito que colocam o peso do Corinthians em cima do Garro e do Hugo Souza. É isso que eu tô falando. Eu acho que dá, mano. Eu acho que dá, mano. De Eu acho que coração. dá. Porque já Se o Hugo fizeram Souza isso. não estiver no Corinthians, o Corinthians perde as partidas. Perde. Não, Corinthians- óbvio, se tivesse Donelli no gol, a gente estaria rebaixado. Exatamente. provavelmente. Se o Garro não estiver no Corinthians, o time do Corinthians perde tecnicamente. Sim. Se o Yuri Alberto não está na partida, o Corinthians perde tanto quanto eles? Eu acho que sim, sim. Sim. Eu acho que Porque o a Yuri gente não Alberto, tem se o ele Yuri Alberto bom. não estiver no Corinthians, perde mais do que se o Memphis não tiver. Ah, Tudo bem, com Memphis, certeza mas daí a gente tá absoluta. falando de Garro. Garro é muito mais que É Ah, que são o- os 3 pilares do Corinthians. Hugo Souza, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. São os 3 jogadores mais importantes do Corinthians. Desses 3, quem você tiraria? Dos 3? Ninguém... não Desses tem três. como, Não tem como escolher, cara, Porque, são muito porque importantes, o mano. Garro, ele faz literalmente a função que é criar a jogada pro Yuri. Então não tem essa de tirar, não tem Mas se como. fosse pra substituir alguém, pra mim, eu tiraria o Garro. Hoje, eu tiraria o Garro também. Hoje... Pra mim tiraria tem o um Garro. jogador só que é mais importante que o Roberto nesse time do Corinthians, que é o Hugo Souza. É o Pra mim único também. jogador mais importante. Eu não tirava... O Hugo Souza não dá. Tudo É bem, aí indiscutível, isso é fato. Bom, já que a gente tá falando do meu príncipe, do príncipe de Itaquera, Corinthians, Gustavo Pataro, recusou uma proposta de 190 milhões de reais pelo Yuri Alberto, da Roma, da Itália. Queria que você falasse um pouco sobre essa proposta, que, porra, é grana pra cacete. O Yuri Alberto, que, assim, óbvio, tá machucado agora, mas vivia numa fase maravilhosa. Quero que você fale um pouco sobre esse não do Corinthians, esse acesso negado do Corinthians pra Roma. Bom, cara, ia ser uma proposta quase aí 30 milhões de euros, né, pelo Yuri Alberto, que a Roma fez. Eu acho que, assim, é difícil a gente analisar se o Corinthians fez certo, fez errado, porque é muito dinheiro, é muito dinheiro. Só que aí tem gente que pensa, mas o Corinthians podia vender, pegar essa grana, pagar o transfer ban e tal, se ajeitar ali, beleza, mas isso é uma migalhinha do que o Corinthians tem que fazer para se ajeitar. Não vai adiantar muita coisa esses 30 milhões de euros. Então, e outra coisa, que é a discussão que a gente está tendo, o Yuri Alberto é um dos pilares do time do Corinthians. Você vai vender um cara desse,
Tem o Guinegão agora, mas o Guinegão tá começando agora, tá se moldando pro futebol profissional, não dá pra confiar tudo no moleque. E aí você vai vender o seu principal atacante e vai ficar sem nada, a janela fechou, não ia dar tempo de contratar alguém. Então assim, cara, uma situação muito difícil, eu acho que o Corinthians fez certo. Na minha posição, se eu tivesse lá, não venderia o Yuri Alberto também, apesar do dinheiro. Também não acho que no futuro o Yuri Alberto vai valer esses 30 milhões de euros. Eu acho que foi o teto que ele chegou, não deve ser vendido por muito mais do que isso no futuro, mas não tinha como, cara. Se o Corinthians se desfizesse do seu principal atacante, o time ia balangar muito, ia se desacostumar ali, o Guinegão ia ter que exercer uma função, uma posição, uma pressão que ele não está acostumado a exercer ainda. Então, cara, acho que o Corinthians fez certo, foi uma baita proposta da Roma, e pro Yuri Alberto, sinceramente, não sei se ele ia ter tanto espaço assim na Roma. Eu sinto que se ele fosse pra lá, ele podia até jogar ali umas partidinhas e tal, mas não ia brilhar, não ia sair de lá, ia pro Real Madrid, pro City, nada disso. Então, assim, eu acho que foi certo pros dois, tanto pro Yuri Alberto quanto pro Corinthians. Fica aqui, já tem identificação com o clube, com a torcida, e vai continuar aqui, vai continuar fazendo gols, ganhando destaque para a seleção brasileira. A gente tem que lembrar que tem a Copa do Mundo ano que vem. Você acha que o Yuri Alberto não quer estar na Copa? Lógico que quer, ele foi convocado ano passado. Então, assim, cara, acho que tá tudo certo, acho que o Corinthians fez certo de recusar, e vai ser bom pro Corinthians e pro Yuri Alberto. Ô, Gas, mas eu queria saber de você. Você falou, são migalhas, né, do que o Corinthians precisa pagar, né, esse valor do Yuri Alberto. Então, como que começa um processo de reconstrução de um clube? Não é por uma venda de jogador. Não Você é acha por que é uma por venda de título? jogador. É por toda uma gestão. O Corinthians tinha que chegar e falar assim, ó, falar pra torcida, gente, a gente vai passar 10, 15 anos sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Mas depois disso, a gente vai estar tranquilo. Tá, e qual que é a diferença? Igual o Palmeiras e o Flamengo E por que fizeram. que não ganharia? Não, E por que que não ganharia nada? Porque ia se reajustar no clube, ia cortar gastos, cortar finanças, ia contratar jogadores de menos expressão, que ganham salário menores, não tipo o Memphis, não tipo o Yuri Alberto, que já tá lá no clube. Sim. Entendeu? Então, assim, tinha que tirar um pouco desses gastos para fazer uma gestão melhor, assim como o Flamengo e o Palmeiras fizeram. O Palmeiras é rebaixado em 2012 e só volta a jogar, só volta a ter quando o Paulo Nobre vai lá e ingesta dinheiro do clube. Mais pra frente, 2015, volta a jogar. Então, assim, o Flamengo também ganhou uma Copa do Brasil ali Cagada. No meio. É. O quê? A Copa do Brasil do Flamengo foi... Tudo bem, mas foi uma Copa do Brasil inesperado. O Flamengo isso que eu não tô falando. esperava Tô ganhar a Copa concordando do com Brasil. você, tô concordando. Eu não tô falando que o Corinthians vai passar 15 anos sem ganhar Sim, nada. concordo. Pode ganhar. Eu Pode concordo. ganhar o Paulistão, pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar. Acontece. Acontece. Só que não, tem que entender que tem que passar esses 10 anos, 15 anos, sem ser um time de grande expressão do futebol brasileiro. E se ajeitar, internamente. E é briga de presidente, é presidente que sai, é presidente que é preso, presidente... Não existe isso. O problema é, a torcida aceita ficar 10 anos sem ganhar nada? Não, Esse mas que é o problema. aí... É que depende também de quem que vai comandar o Corinthians, porque a gente, esses últimos anos, só tava com gente desonesta que não tava pouco se importando por clube. E a gestão de um presidente no clube é 4 anos só, cara. Então, assim, é muito pouco tempo pro cara trabalhar. Em 4 anos você não consegue fazer milagre. Mas eu Não concordo da situação mas eu que tá. concordo com o fato que o Kaique quis dizer. Pô, é uma grana muito alta pro Corinthians, onde tá devendo muita coisa, Mas, tem gente, eles transfer iam ban. fazer o que com essa grana? Me fala. Pagar dívida. Começar- O Santos, que o Santos ele dívida? vendeu. O Santos 30 ele milhões de euros não paga 1% Paga o transfer da ban. dívida do Corinthians. paga o transfer ban e já libera E o vai Corinthians trazer pra... quem? Acabou a janela agora, fechou a janela. Tudo bem, Mas Gus, a proposta mas chegou quando? As propostas? Chegou... O quê? Uma semana atrás? Como- Tá É, bom, Então, dava pra não ter dava alguns tempo de ter jogadores. corrido atrás de alguém? Gus, o que Dia- acontece? Kaique, Gus, uma semana pra você trazer um atacante do nível do Yuri Alberto. Ah, e o Corinthians... Não, peraí, do nível do Yuri Alberto... Ué, ele saiu, você tem que repor alguém do nível do dele, nível pelo dele, menos. então vai gastar o mesmo Gus, dinheiro. é muito fácil você É por isso que eu tô falando, Não, por eu isso que não acho, acertou eu em não não acho. vender. Por Não isso que tá, acertou não tá em certo vender. você comparar a gestão do Palmeiras e do Flamengo com a Mas gestão do foram as Corinthians. gestões que deram Palmeiras certo. teve Crefisa, Gus. Mas o Flamengo então, tem Caio, Betano. O Flamengo tem o Flamengo 10º teve maior Crefisa? patrocínio O Flamengo do teve mundo. Crefisa? Não teve. Mas o Flamengo tem torcida. Até Corinthians esse ano, a gente não sabia da onde estava chegando o dinheiro do Flamengo. Ninguém falava, tá vindo dali. Então. Ninguém sabia da onde estava chegando o dinheiro do Flamengo. Flamengo- O Palmeiras teve Crefisa, teve Paulo Nobre, teve a camisa inteira Cara, fechada o por Crefisa e Corinthians, fã. o Corinthians e aí, tem deixa a eu terminar meu segunda ponto. maior receita do país em clubes brasileiros. Exato, e aí é a má Só gestão fica que tá atrás do fazendo Flamengo. isso. E tá aí é se a má gestão- acabando. Exatamente, mas é por corrupção e por isso tá trocando presidente, por isso tá reformulando. O que acontece? Trazer jogador, você bota a receita, deixa o time no superávit e aí melhora toda a gestão por dentro e aí você vai trazendo jogadores e aí você entra nesse projeto de 15 anos. Agora, você manter um jogador e não ter dinheiro e continuar com o transfer ban, o que o Corinthians vai fazer temporada que vem? Você não acha que o melhor ponto pra começar uma reconstrução seria começar a aumentar o caixa do Corinthians? Acho, mas você acha que vendendo o Yuri Alberto vai aumentar o caixa do Corinthians? Porque você vai acha que trazer esses lucro. 30 milhões vai cair pra onde? Pra dívida. Vai sair como caixa do Corinthians? Não vai.
Esses 30 milhões eles iam usar para pagar um negocinho de uma dívida, Só o negocinho Pedro do Raul transfer ban. foi 8 milhões. Não existe, gente. Pronto, Não tá existe. gastando, mas já começa daí gastando dinheiro com o jogador errado. Mas a questão é, o Santos não é exemplo pra ninguém. Mas ontem o dirigente do Santos falou que vendeu mais jogadores do que contratou e saiu no lucro. E esse lucro que o Santos tá tirando é pra pagar dívida. E mesmo trazendo esse lucro, trouxe jogadores de mais pressão. Não por falta de dinheiro, mas porque o Santos tá ferrado no mercado de transferência. E aí você vai gerindo o time por dentro e vai melhorando a estrutura do Tudo time. bem, eu acho muito legal o que o Santos fez. O Santos contratou alguns jogadores e ainda saiu no superávit. Superávit nessa janela de de transferência. valor de caixa, mas de salário... Então, Porque exatamente. o Corinthians, o Memphis Depay veio de graça. O Carrilho veio de graça, o Neneca veio de Mas graça. e o Todo salário? mundo veio de graça. Mas o salário é alto? Então, é a mesma coisa do Santos. Todo mundo veio de graça. Quanto que é o salário do Ilharão? Tá bom, mas aí são salários, mas a gente tá querendo dizer de dívidas internas, não dívida de jogador. Sim. E também tem que pagar dívidas de todos os técnicos que saíram. A folha salarial do Corinthians é a terceira maior do país. O Gus falou, que receita, o Corinthians só perde pro Flamengo no ano. O Corinthians, o problema não é dinheiro. Nunca foi. O problema do Corinthians é má gestão. É a gestão, exatamente. O problema onde o Augusto Melo, do William Monteiro Alves, o André Sanches, pegava esse dinheiro e enfiava no cu. Mas aí, beleza. Entrando esse dinheiro, você não consegue pagar a dívida e trazer um outro jogador, óbvio, menor expressão que o Roberto. Com certeza. Mas trazendo esse jogador, tudo bem, o Mas eu Corinthians não ainda acho tá na que Copa esse do Brasil. dinheiro mas vai tudo resolver os problemas do Corinthians. bem. Ajuda. Eu acho, vai. eu acho que já começa a resolver. Eu acho que não começa em nada. Eu acho que já começa a Com resolver. essa Então como gestão- que começa? Mas aí, Como eu te falei, Como começa? fechando o clube, tendo uma gestão boa, pagando funcionário, que é a primeira coisa. Tem que pagar funcionário, e- pagar os jogadores. E como que vai fazer isso sem dinheiro? Como começa a ter dinheiro? Faz isso se fechando, porque o Corinthians vai atrás toda a janela de transferência, atrás de jogadores assim, de alto calibre, porque quer se manter no alto nível de competitividade. Não Tá, dá. não ir atrás Não de dá. jogador, não ir atrás desse tipo de jogador. Não. Só não vai gastar dinheiro. Como que faz pra entrar mais dinheiro? O Corinthians já ganha muito dinheiro, é a segunda maior receita do Brasil. Se não gastar tudo isso de dinheiro que tá gastando, e obviamente Então, mas se você tem um não jogador- ter corrupção, não ter tudo isso, vai sair no superávit. Se você tem um jogador caro e que recebe bastante, você vender eles já não livra bastante coisa, você acha? Tudo bem, eu acho. E eu acho que o Corinthians tinha que fazer isso nesses anos futuros. Mas no momento não dá pra se desfazer do time na situação que tá. Não dá. Até porque tá esse brigando por uma processo é Copa do gradativo. Brasil no meio de um ano, não é o momento de vender os jogadores. Chega 2026 e fala pro torcedor, rapaziada, a gente vai vender todo mundo mano. e assim. O problema é Isso que é, todo mas ano vai tá- ser tipo assim, é porque agora a gente tá começando o Paulista, então não vamos mexer. Ah, agora tem Copa do Brasil, não vamos mexer. Pô, a gente tá bambeando no Brasileirão, não vamos mexer. Cara, mas Mas eu isso já também- senti Vocês uma vão ir mudança, assim? eu já senti uma mudança muito grande do ano passado pra esse ano. Porque no passado o Corinthians reformulou o time inteiro. Esse ano o Corinthians contratou o ano inteiro Andilhar e Vitinho. E foi embora, Igor Coronado recebia 2 milhões. Foi embora o Fagner que recebeu 1,5 milhão. Foi embora um monte de gente. Sim, isso é maravilhoso. Caso ano passado. Isso é Então, assim, maravilhoso, realmente. essa questão de assim, reduzir a folha salarial já está acontecendo. Óbvio, não é uma coisa que vai acontecer drasticamente de uma hora para outra. Até porque o Memphis Depay recebe 4 milhões, o Roberto recebe 2. Isso é um absurdo, Tá cara. ligado? O Memphis Depay, ele... mais um tempo que ele ficar no Corinthians é assim, vocês estão caminhando prazo de validade, pra fechar as portas. Eu sou a favor da saída do Memphis Depay, tá? Mas quem eu sou a quer? favor da saída do Memphis Depay. esse que é o ponto. Quem que é o Memphis Depay hoje? Poxa, forte abraço, você vai pra casa dele. Quem- né? quem- Ele não quem- precisa jogar Quem futebol. quer o Acabou o Memphis contrato. Depay? ele vai Tá embora. O Memphis né? Depay tem mercado na Europa tranquilamente. A Europa já tava sondando O ele. Pachuca mandou proposta pra ele e ele recusou. Pachuca na Europa. Tá, tudo bem, mas eu tenho certeza que um começar. Real Sociedade vai querer ele. O PSV mandou proposta. Então, mas é uma proposta de... Não, óbvio, o Barcelona não vai querer ele. O Lyon não vai. O Lyon talvez vai querer, né? Porque o Lyon tá todo fudido. Mas assim, times de segunda, terceira escalão da Europa querem o Memphis Depay. Mas no Corinthians não é bem-vindo mais, na minha concepção. Não tá agregando mais. Por valor que tá saindo do bolso do Corinthians, não tá valendo mais a pena. Mas bom, vamos falar de Palmeiras, pro Gus ficar um pouco mais animado. Os debates estão quentes hoje, tá? legal, Tá tá legal. legal. Eu gosto quando tá assim. Parece aquele 1 contra 30, Entendeu? tá ligado? Esse bagulho. Ô, a gente podia fazer um desse. Nossa, Boa ideia, da hein? hora. 1 contra 30. Contra 10, 1 contra 10. Tem que trazer aquele cabeludinho lá que Tamo tem na todo. casa perdida. Então, aqui, ó, faz aqui, cara, aí, ó. Pô, boa ideia. Novas ideias estão vindo aí. Já anota aí no grupo de de ideias. Bom, Palmeiras encerra a janela com 8 saídas, Gustavo Pataro. 250 milhões de reais. Estamos falando de dinheiro, vamos falar agora do dinheiro do Parque Antártica. Richard Rios, Estevão, Vanderlan, Thales. E chegou o traíra do Carlos Miguel, Kelvin, GFT, Andreas Pereira, Ramon Sousa. Eu acho que o Palmeiras, já passando para você, fez um mercado excelente. Eu acho que, assim, quem tem dinheiro é fácil fazer isso. Mas ele repôs as peças que saíram de uma forma muito boa. Eu acho que saiu o Richard Rios e entrou o Andrés Pereira, e para mim foi uma contratação maravilhosa. O Carlos Miguel, para ser um sucessor do Everton, também é incrível. Saiu o Vanderlan e veio o Jeft, um jogador que na teoria é mais superior do que o próprio Vanderlan. Veio o Kelvin, que na minha concepção é melhor que o Mike.
É melhor que o Marcos Rocha. Então, assim, eu acho que o Palmeiras fez contratações pontuais visando o elenco e que vai transformar no elenco mais competitivo. Cara, eu achei um ótimo mercado, uma ótima janela de transferência, sem dúvida alguma a melhor da era Leila Pereira aí no comando do Palmeiras. E é isso que a gente fala da gestão, cara. Até o JP Sampaio, que é o coordenador de base do Palmeiras, né, foi num podcast e falou que, cara, o Palmeiras tem 150 jogadores que não são do Palmeiras, mas que geram dinheiro por aquela coisa, vendeu o cara, mas tá com 20% do cara ainda. Vendeu o cara, mas tem 15% do passe do cara. E aí o cara vai sendo vendido, e o Palmeiras vai ganhando em relação a isso. O Andreas Pereira, o Palmeiras pagou o Andreas por 65, 60 milhões de reais. Vendeu. E aí tiveram outros jogadores, o Kevin saiu do Shakhtar, foi pro Fulham, era do Palmeiras, o Palmeiras ganhou percentual em cima da venda dele. O Wesley saiu do Inter, foi pro Al Rayyan, também ganhou percentual. O Cauã, o Gustavo, que eram 2 moleques da base, nem jogaram no Palmeiras, mas também se destacaram, foram vendidos. Só o valor da venda dos 4 para outros clubes já pagou o valor do Andreas Pereira. Então assim, cara, é isso que a gente fala de gestão. Você ter uma coisa que você possa contratar quem você quiser, o jogador pelo valor que você possa pagar e instantaneamente esse valor alto se paga. O cara nem precisa entrar em campo, o Andreas Pereira nem entrou em campo e o Palmeiras já recebeu o mesmo valor que ele pagou sobre o Andreas. Fora que vendeu o Richard Rios mais caro do que pagou pelo Andreas, que é um jogador melhor. Isso é absurdo. É absurdo, isso foi uma baita do cara. negócio. Não, Pra mim, o Andreas Pereira é muito mais jogador do que o Richard Rios. Eu lembro que o Gus reclamava que o Palmeiras nunca fazia essas contratações de Exato. nome de peso. Eu acho que o Andreas Pereira foi o nome pro Com Palmeiras. certeza. Mas você realmente tá satisfeito? Eu tô muito satisfeito. Sim. Andreas Pereira, o nome, mas tipo assim, comparando que Palmeiras e Flamengo hoje, os tops do Brasil, Sim. óbvio, né? Palmeiras não tem uma folha não tem um orçamento tanto quanto o Flamengo, mas tem parecido. Ganha muito dinheiro com a base, com esses 100 e poucos jogadores que vendem. Mas você acha que não falta mais um nome de peso? Mais jogadores de peso, porque o Flamengo trouxe Lino, o Flamengo trouxe Jorginho, o Flamengo trouxe Saul, o Flamengo tem uma zaga fenomenal, o Flamengo tem uma seleção. E o Palmeiras tem Andreas Pereira. Mas eu vou falar um absurdo antes de passar pro Gus. Eu prefiro o Andreas Pereira no meu time do que Saul e Jorginho. Eu também. Eu prefiro o Andreas Pereira no meu time do que Saul e Hoje eu Jorginho. também. Traz dois? Saul ou Jorginho ou Andreas Pereira? Eu prefiro o Andreas Eu Pereira. prefiro o Andreas Pereira, muita coisa. Eu Eu prefiro prefiro nem ferrando. Eu A gosto partir do dessa momento que a gente tem o quarto Cara, é um meio de jogador campo que foi... muito mais didático, muito mais rápido, com uma Claro. força física muito maior. Mas é outra posição. Andreas Pereira arma pra frente, Jorginho. Não, e meio Saul campista. são Os volantes. dois são os três são meio Você acha campistas. que os passes que o Saul e o Jorginho dão... O Andreas Pereira dá com tranquilidade. Eu acho que desde a saída do Richard Rios, esse era o nome que tava precisando pro Palmeiras. Eu acho que vai encaixar perfeito, cara. Também perfeito. acho. Ele faz exatamente a função que o Rios fazia, de atacar a área, invadir a área. E isso que o cara falou do Flamengo, cara, é um debate muito, muito legal, assim, porque o Flamengo realmente traz nomes mais de peso e traz mais nomes de peso do que o Palmeiras. Só que acho que a filosofia do Palmeiras é diferente. E aí eu não sei também qual tá certo, qual tá mais certo, eu acho que as duas funcionam. Mas a filosofia do Palmeiras é contratar jogadores que possam ter uma possível revenda por um valor maior no futuro. Então contrata o Andreas Pereira, beleza, é uma ótima contratação, é um cara de nível A do futebol mundial. Só que é um cara novo, é um cara com menos de 30 anos. Contrata o lateral Jefité, quem conhecia o Jefité? Ninguém tinha ideia do que é o Jefité. O Kelvin, ninguém tinha ideia do que o Kelvin estava fazendo da vida. Chegou jogando muito bem. Então assim, o Giai foi a mesma coisa, foi buscar o Giai lá no Cerro Porteño e agora tá jogando muito. Então, cara, o Palmeiras tem essa filosofia, contratar jogadores... Pra virar nome de peso. Pra virar nome de peso e pra revender por um valor maior. Gente, o próprio Richard Rios. O Richard Ele Rios não Foi era pegar nada no Guarani. também. No Guarani. Richard Rios era da base do Flamengo. É isso. O cara foi pegar no Guarani e virou o Richard Rios que é hoje. Então eu concordo com você. São filosofias que dá pra ser discutidas. O Flamengo é um time que traz gente de elite. Traz cara, assim, nome pica. O Palmeiras, ele já procura mais buscar nomes mais intermediários, Isso. desconhecidos entre aspas, Que e viram transforma depois. esses jogadores e valoriza muito mais. Você não concorda, Caio Santos? Eu concordo, mas eu acho que são filosofias diferentes, óbvio, né? O Palmeiras visa ganhar lucros nos jogadores. O Flamengo visa mídia, visa tamanho e visa jogadores que vão decidir o jogo. O Palmeiras, o último jogador antes do Andreas Pereira, tinha sido o Felipe Anderson, que foi uma decepção completa porque o cara tava jogando bem lá na Lazio. Tá jogando bem agora. Tá jogando bem, Tá né? jogando bem Começando agora. a jogar, mas não ainda chegou no nível que tava na Lazio ou que tava Sim, na Europa. sim. Tá jogando bem porque tava jogando muito mal antes. Sim. Por isso tá jogando bem. Agora, a questão é, eu acho que pela folha salarial do Palmeiras, por perder um jogador como um Estevão e nessa janela de transferência sentir falta de um jogador de peso, volto a falar, eu acho que sentir falta de uma contratação de um nível
Flamengo para o Palmeiras. Eu acho que o Andrés Pereira não é um jogador de nível de Lino, de nível de Saúde, de nível de Jorginho, que traz esse peso, essa mídia de uau, o Palmeiras tá com um jogador que eu tenho medo de jogar contra. Mas o Andrés Pereira, desculpa, pra mim já era palmeirense desde a entregada que ele deu na Libertadores. Não, deixa eu só falar, eu concluir o que o Caio tá falando. Eu acho que é muito mais contagiante você ver, pô, o Grêmio vai trazer o Suárez, tá ligado? O Corinthians vai trazer o Memphis Depay e o Palmeiras vai trazer o Andrés Pereira. Com certeza, mas o objetivo do Palmeiras não é isso. Não é ser midiático, não é nossa, olha quem o Palmeiras contratou. Não é. O objetivo do Palmeiras é contratar jogadores para no futuro revender. Bom, outro gigante paulista que tentou contratar um nome de peso, talvez. Tava até certo, né? Eu vi que tava certo, tava vendendo camisa. ML9, seja bem-vindo à Cotia, Kaique Miranda. Mano, falta de esforço não foi. De ambas as partes, não, gente, pelo amor de Deus, assim, não tem o que dar risada em relação a isso. Ele queria vir, o São Paulo queria que ele viesse, é uma relação de amor que... Mas queria de graça. Não, o São Paulo queria arcar com um pouquinho. Era gente ia dar. Achou que a vida era Vem e morango, pô. foda-se. Achava que não, vem jogar aqui. Não, né? pra você ter Tudo ideia, certo. o Marcos Leonardo chegou a abrir mão de parte do salário dele para que parte desse salário dele fosse transferida ao clube árabe para que a negociação pudesse ser feita. Então, assim, o jogador queria muito vir e o São Paulo queria muito que ele viesse, mas faltou, né? Infelizmente, não pôde vir e iludiu. Informação. Marcos Fechou. Leonardo, nesse exato momento, está tentando a rescisão com Al Hilal. Oh, meu Deus do céu, mano. Fonte SPFC pelo mundo, Guilherme Alonso. Gênio. Amém, Senhor, mano. Ô, se ele vir, vocês estão tudo fodidos comigo aqui. Vocês todos, não vai escapar um, mano. Não vai escapar um. Se ele vier, todos vocês estão fodidos comigo. A gente vai ser Não vai tetra. vir. Mas Para parando pra de ver, ser legal, ridículo. pela regra, se ele pedir rescisão, ele pode ainda assinar mesmo com a janela fechada? Pode, pela Pode, FIFA pode. pode. Se ele pede rescisão, pode. Nossa senhora, mano. Caramba, eu fiquei muito animado agora. Tinha acabado assim, tinha acabado meu mês, mano. Setembro pra mim Vai já podia vir, acabar já. Mas e o Rigoni, o 77, que chegou de novo aí? Cara, eu não entendi a contratação do Rigoni, assim. Se eu queria A menos- foda-se o Rigoni. Não, Dormiu, mas- pô, dormiu pensando no Marcos Leonardo e acordou com o Rigoni. Gigante. Não, assim, o Rigoni foi um pedido do técnico Hernan Crespo, né? Que, assim, organizou muito bem a equipe taticamente e tem que confiar no que o Crespo faz, né? Apesar de duvidar muito do que o Rigoni pode jogar, até porque desde que ele saiu do São Paulo, o Volpi fez mais gols do que ele. Então, assim, fica um pouco... Baita dado, Cara, fica um pouco sem entender, né? Sem motivo do porquê trazer o Rigoni e tal, mas espero muito, assim, do fundo do meu coração, que o gênio Hernan Crespo tenha um plano magnífico pro Rigoni, que ele fica ali paradinho e a bola só passa por ele e ele já dá lá na cara do gol, sabe? Sem que ele precise andar, porque, cara, o Rigoni tá triste, tá? A movimentação dele... É cruel, porque o Volpe ainda faz gol pra caramba. Pô. Então, isso é O Volpe terrível, Tem né? muito jogador que o Volpe já fez mais gol. Pô. Jogar é matar o cara. Isabela Pereira, eu quero seu depoimento sobre essa situação do Marcos Leonardo, porque assim, já zoaram tanto a gente com o negócio do Drogba e tal. É, né, Cara, foi pau a pau com o Drogba, Cuidado tá? com o Foi que vocês pau vão a falar. pau com o Drogba. Eu cravo, o Marcos Leonardo não vem não. Isabela Pereira, sua Não, opinião. começou também, tipo assim, tudo bem que o São Paulo já pagou o transferban, mas começou que, tipo assim, zoou tanto a gente pro transferban que até esqueceu de pagar e vocês sofreram o transferban Que também. pagou em 2 horas. Não, tudo bem, mas sofreu. Em 2 horas a O gente nome pagou o ficou transferban. manchado ali. Ah, e aí ficou. agora vem esse negócio do Marcos Leonardo. Ai, é que ele vai vir, ele vai arrumar o São Paulo. Ai, o São Paulo vai ser Ele não vai vir, aceita, ele não vai vir. Você ficou animado, você vai ser iludido de novo. Como você fala, corintiano é iludido, você tá sendo iludido agora, porque ele não vai vir. E por mais que ele queira, ninguém tem dinheiro pra isso. Caicão, vai ter que se contentar Você tem com que o Rigoni. aceitar. Não, pera aí. Não. Gente, tem chances ainda Tá dele bom, vir. Eu não vou sonhar. ele vai vir pro São Paulo pra ganhar um suco e um salgado, é isso? Sim. Ele vai ganhar um vale alimentação. Porque o coração dele é tricolor. Mano, É ó, tricolor. na moral, vocês vão pagar a língua. Cada um de vocês vai pagar a se ele língua. pedir rescisão e o Palmeiras chegar com uma proposta absurda, mais do que o São Paulo pode pagar, Ou você o acha que ele vai Flamengo. recusar o Palmeiras, um Flamengo, pra ir pro Pra ir São pro Paulo? São Paulo? Porque já recusou o Flamengo. Porque já recusou o Galo. Vai recusar de novo. Recusou o Santos Futebol Clube. Recusou o Santos, né? O Santos de Neymar. Mano, Mas é que o Santos, ele é- o Você Santos é pega o absurdo. menino da vila, você Você alimenta cria, ele, adota, ó. você Você vai dar o quê? cria, Um vale dá onde alimentação? morar, 10 dá aninhos aqui, carinho ó. 10 aninhos aqui, ó. e ele vira as costas pra vila. Tudo tem sempre paulada. Marcos Leonardo, Gabigol. Que Calma, isso, gente. violência, É gente. tudo um absurdo. Você pega, Você você concorda, Arthur? Tem que dar paulada no Gabigol? Sem violência.
Aí, ó, Sem Arthurzão, violência. Arthurzão Sem confirma, violência. Arthurzão confirma, é a favor da violência. Mas é porque, não, pô, é um absurdo, pô. É um Nem absurdo. contra o Fernando a gente quer violência, né, Caio Não, Santos? O Fernando também. Aí, ó, acenou que queria uma violência contra o Fernando. O Arthurzão Que tá isso, totalmente Arthurzão? nervoso. Gente, para. Arthurzão tá- Depois vinha o Fernando. Perfeito. Bom, já que a gente tá falando da Baixada Santista, o Santos fez uma janela de transferências vasta. Nossa senhora. Grande, tá? Limpa eu não sei se é bem a palavra, eu acho que gorda. Assim, muita gente, contratou muitas pessoas, eu vou ler os nomes aqui que o nosso Luigi mandou no grupo. Por que a linda e gorda se diferenciou? Você falou que não era linda, mas era Porque tem gorda. muita gente. Porque não sabe? tem muita. Tipo assim, na minha concepção muita não foi uma janela de questão de qualidade boa, mas questão de quantidade, tá. sim. Mas dá pra ser linda e ser gorda. Sim. Ah, Caio tá, Santos tá querendo me complicar É, só de uma essa forma pergunta, bizarra só. aqui, gente. Mas enfim, reforço do Santos: William Arão, Mike, Igor Vinícius, 2 laterais direitos, tá? Mike e Igor Vinícius. Cabalheiro, Vitor Hugo, Lautaro Dias, Alex Duarte e Adonis Frias. Eu não conheço metade desses jogadores, Caio Santos, e acredito que você também não conheça. Conheço muito, porque sou um jornalista e estudo os jogadores, né? Perfeito. Então quando o Santos contrata, tem... De onde veio o Alex Duarte? O Alex Duarte veio, né, da Sul-Americana. Perfeito. O Adonis Faria veio do Lyon. Perfeito. O Lautaro Dias veio do Cruzeiro. Cabuloso. Jogava nada no Cruzeiro e o Santos foi lá contratar esse cara. E o Vitor Hugo veio do Flamengo. A questão é... Não, acho que não veio do Flamengo, não. Ele foi pra Europa e depois voltou, não é? Não, veio do Flamengo. Diretamente Não, do veio Flamengo. do Flamengo. Aí, tá vendo? E aí, Não eu sabia. falo a informação e ainda vem que Perfeito, ele duvida. E ele duvida. O grande destaque do pacotão do Santos é... Como? Do pacotão do Santos. O pacotão do Marcelo Teixeira. né? Pacotão Pacotão. Gostou do do pacotão do Marcelo Teixeira? Muito bom. O Voivoda vai se deliciar muito com esse pacotão do... Não, agora falando Marcelo sério, Caio, de coração, você acha que esses jogadores podem realmente fazer o Santos mudar de patamar? Eu acho que podem ser jogadores que podem vir com uma outra mudança de ares, pode vir com gás, pode vir querendo fazer seu nome, e que é o que o Santos precisa. O Santos precisa de um centroavante que vai dar vida, porque o David Washington voltou pro Chelsea. Chelsea perdeu o Nicolas Jackson e pegou o David Washington de volta. O Adonis Farias era um jogador de destaque do Lyon, era um jogador que jogou muito contra Palmeiras, jogou muito na Libertadores em si. Lautaro Dias era um jogador que estava encostado do Cruzeiro, mas se fizer um bom trabalho, ele é alto, pode ter uma outra característica do que o Tiki Soares. O Voivoda é um jogador que, estava no Fortaleza há muito tempo. Então ele lidou com o bagre, lidou com jogadores de baixo escalão e fez os jogadores jogarem bola, até porque o Fortaleza fez um ótimo trabalho indo para a Sul-Americana, indo para a Libertadores, tudo com o Voivoda. Então eu acho que o grande destaque é o Adonis Farias, mas os outros jogadores do pacotão do Marcelo Teixeira podem vir para trazer um ótimo resultado. Comentário breve e rápido. Desses nomes, quem que você acha que chega pra ser titular tirando o Mike? Adonis Farias. O único nome. O Ilharão não entra nesse meio de campo. O Ilharão tá machucado, o Ilharão tá com edema na coxa, já deu disposição para a última partida, mas é um jogador onde... Pra mim, Vitor Hugo tem que ser titular desse time. Não sei, ali na volância, o Santos não tá bem encaixado. Mas se ele souber... Claramente se- não tá bem Claramente o encaixado. time do Santos não tá bem, não gente. não tá bem encaixado. É Mas se ele, autoperceptível. mas as peças da volância, o Rincon e o Gabriel Bontempo, que não é a função dele, ele improvisa, mas ele é um bom segundo volante para armar a partida, são jogadores que já fizeram ótimas partidas. Então, eu acho que tem uma briga ali, tem uma disputa. Não dá pra falar assim, ele chega para ser titular como se chegasse um jogador de alto escalão como o Andrés Pereira pro Palmeiras, que chega para ser titular do Palmeiras. E qual que é a posição do Adonis? O Adonis, ele é zagueiro. Ah, ele é zagueiro? Ele sim chega pra ser beleza. titular. Que a zaga do Ele Santos sim chega pra realmente ser titular. é uma coisa complicada. Bom, agora que a gente tá, eu vou vir aqui, se você me permite, Caio Santos. Você me permite? Completamente. Pegar meu chapeuzinho da seleção brasileira, que agora a gente vai falar. Quer colocar o chapeuzinho? Não, acho que Kaique Miranda... Kaique Miranda pode colocar o chapeuzinho, eu fico com óculos apenas nesse momento. Kaique Miranda. Porque. Aí, ó, boiadeiro. Nossa, ele é boiadeiro, né, gente? Ele tem a cara de Ele tem roça, a. né? Ele Ele tem a que cara isso? de ir no... O chapéu se põe assim, ó. Você tem que botar Como- ele na como linha que da é o- sobrancelha. Assim, Aquele ó. festival... É, vai no. Barretos. Aquele. Vai. Nossa, Vai no rodeio, Rodeio, vai- festival. rodeio. Como que se chama aquele festival? Barretos. Barretos. Aqui, Bom, né? seleção brasileira, clima de Copa do Mundo. Hoje tem Brasil e Chile. Boa, Sofia Tosta. E vamos comentar muito sobre as expectativas, começando com Gustavo Pataro, sobre a seleção brasileira para a partida de hoje contra o Chile no Maracanã. Pra hoje é alegria, né? Tem que ser mil maravilhas hoje, não tem nada diferente disso. Apesar do Ancelotti ter convocado uma seleção que ele mesmo disse que é para ele fazer um teste, que é para ele testar alguns jogadores, o que eu discordo. Não acho que foi a decisão certa do Ancelotti, mas até aí tudo bem, é com ele. Independente, cara, o Chile é o pior time disparado dessas eliminatórias.
tem que golear o Chile no Maracanã. É o jogo de despedida do Brasil aqui em casa, antes da Copa. Vale lembrar que essa é a última rodada, né? Depois do Chile a gente enfrenta a Bolívia, aí acabou, aí é só amistoso. Então, cara, tem que chegar hoje, golear o Chile, fazer uma boa atuação, uma atuação que principalmente dê confiança pro torcedor brasileiro, para pelo menos chegar na Copa com aquela sensação de dá pra disputar, dá pra chegar. Porque pra ser campeão vai ser muito complicado. Mas tem que chegar com dá pra chegar, dá pra disputar, que aí a gente vai passando e quem sabe, né? Então hoje, cara, nada diferente de menos de 3-0 já é desespero. O Chile é um time muito fraco, já eliminado. O Brasil tem que amassar hoje no Maracanã. Isabela, comentário rápido sobre o quarteto ofensivo da seleção brasileira de hoje. João Pedro, Rafinha, Estevão e Gabriel Martinelli? Gabriel Martinelli. Se você colocar isso no papel, é absurdo. É algo muito bom que, claramente, na zaga do Chile, como o Chile é, no mínimo, 3-0. Que o Arthurzão falou, pra mim é no mínimo 4-0. Então, essa quarta ofensiva, Rafinha ali, tá vindo muito bem também. Estevão muito bem. João Pedro, se fizer o que fez no Mundial, vai ser, pra mim, o 9 do Hexa. Então, eu tô com a sensação boa com esses quatro aí. E vambora, né? Porque a gente tá precisando mesmo. Caio Santos, 2 jogadores que vieram do Peixão e estão na seleção brasileira. Jean Lucas e Caio Jorge. Acho que você tem mais propriedade pra falar, um comentário sobre os dois. Mas jogou no Peixão, não jogou? Então jogou no Peixão, então tô certo, Arthur Garbulho. Não tem boa lembrança de Jean Lucas. Jean Lucas, gosto desse jogador. Não gosto. Foi rebaixado, porque, né? Foi rebaixado com um gol absurdo perdido dele, que até me lembrar já dá aquele apertinho no coração, mas são bons jogadores. Fez uma boa partida contra o Santos, é um destaque do time do Bahia, o melhor jogador do time do Bahia. E o Caio Jorge, é artilheiro do Brasileirão, também não fez uma boa partida com o Santos, né? Mas fez boa partida com todos os outros times, então são 2 jogadores ex-Vila, um menino da Vila, que acho que pode brilhar e pode ser o destaque do time da seleção, que, eu já abro aqui, tá? O nome da seleção é Estevão William. Bom, Estevão William. As eliminatórias estão acabando. É a despedida do Brasil em território nacional. E a Copa do Mundo tá batendo na porta, Kaique Miranda. E assim, vamos ser sinceros, esse último ciclo do Brasil não foi motivador. Não foi um ciclo que deu esperanças pra gente, com Ramon Menezes, com Fernando Diniz, com Dorival Júnior, com o próprio presidente Edinaldo Rodrigues. Foi um ciclo que deixou a gente bem decepcionado com a nossa seleção brasileira. Eu quero saber das suas expectativas para a Copa do Mundo de 2026, Kaique Miranda. Cara, olha, eu, sinceramente, você quer saber sinceramente? Sinceramente. Então, é um pouco complicado falar sobre isso. A seleção brasileira só decepciona, Pedro. É cansativo acompanhar a seleção brasileira. É triste, é chato, é revoltante. E eu não aguento mais o Brasil, cara. Eu não aguento mais o Brasil. Então, tudo que o Brasil tem marcado no calendário, todos os jogos assim, eu já não tenho assistido mais. E a Copa do Mundo, sinceramente, não vai ser diferente. Eu não aguento mais o Brasil. De um tempo pra cá, a gente perdeu muita característica que a gente tinha de ser esse país, essa seleção assim, brigadora, né, campeã de tudo, maior seleção do mundo que a gente já foi um dia. Hoje em dia não é mais, tá? A gente não chega nem entre as 5 maiores, a gente decaiu muito. E a gente vê isso nas próprias eliminatórias. O Brasil é insuportável assistir o time do Brasil jogar. Eu não me reconheço mais como brasileiro. O verde e o amarelo, ele já não me representa mais. E vou falar pra você, Pietro, sinceramente, do fundo do meu coração, nessa Copa do Mundo, eu mal sei se eu vou parar pra assistir algum jogo. Porque eu trabalho, eu faço outras coisas durante o meu dia e não é minha prioridade no momento. Então, se eu for falar pra você, cara, vou parar pra assistir a Copa, o único motivo que faria eu, assim, realmente falar, olha, vou tirar o meu precioso tempo em casa para poder assistir uma Copa do Mundo, seria para torcer para a Argentina, porque o verde e o amarelo já não me representa mais. E sim, o azul e o branco da Argentina. Vocês acreditam que um amigo meu falou isso pra mim? Pau no cu dele. Aqui é Brasil, caralho. Ano que vem não vai ser Hexa. 279 dias pra Copa do Mundo. O Brasil vai surgir como uma fênix e a gente vai ganhar essa estrela, porque o Brasil é isso. Em 94 a gente tava desacreditado também. Em 2026 vai ser igualzinho 94. Vamos ser campeões. E vai Brasil, caralho. Que é Brasil!
Brasil, rapaziada! É nesse clima de Kaique Miranda que a gente encerra o programa de hoje com orgulho, com o brasão da seleção brasileira no peito, pra gente falar muito sobre, na próxima quinta-feira, sobre os jogos das última rodada da eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Será que o Brasil vai ser campeão? Será que a gente realmente vai conseguir esse inesperado hexa? Porque eu realmente não acredito, mas torço, Kaique Miranda, junto com você, irei torcer. Gustavo Pataro, sua despedida final do programa de hoje e, por favor, comentário sobre essa maravilhosa aqui. Não, um desempenho maravilhoso de Kaique Miranda. Espero muito mais na Copa do Mundo ano que vem. Mas é lindo, cara. É isso, tem que torcer pro Brasil. Essa coisa de torcer pra Argentina não me desce. A gente é brasileiro, independente da fase que tá, tem que torcer, tem que apoiar pra gente chegar lá e ver se é que sair logo essa Copa do Mundo aí. Tem que chegar logo. É isso, muito obrigado pelo programa de hoje. Mais uma quinta-feira, agora o Mundialista entrando numa nova fase de novo. Gente chegando, novos integrantes, a gente vai com tudo aí para cada vez mais alcançar, né, novos ares, aí evoluir o canal, que é o que mais importa, e evoluir a gente como pessoa mesmo também, que é muito importante, beleza? Então sigam a gente aí em todas as redes sociais. Agora a gente está mudando algumas coisas, mas continue acompanhando Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais, beleza? Beijo pra minha lindona e é isso. Oh, que bonitinho. Que lindo, Gustavo Pataro, sempre com seu beijinho pra sua amada. Isabela Pereira, programa maravilhoso hoje, conseguimos comentar sobre tudo e a gente tem esse presente que é Kaique Miranda ao nosso lado. Não, isso foi incrível. É isso que eu quero ver na Copa do ano que vem. Essa raça de torcedor, essa raça de brasileiro que pra mim nenhum outro torcedor tem que nem o torcedor brasileiro. Coringão, né, Isabela? É o Coringão, exato. É o Corinthians. Cara, o Kaique é a raça representação de um corintiano, ele é do time do povo, É a pô. raça de torcer. O pessoal pode não acreditar, mas isso já não importa. Quando é Copa do Mundo, é o Brasil contra o mundo, literalmente. Então, vamos Brasil, Copa tá chegando. É isso, gente. Se inscreve no canal, segue todas as nossas redes sociais. Galera nova, a gente tá com novos ares, mundialistas vai pra frente, que nem o Brasil vai pra frente também. Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Caio Santos, é bom a gente deixar claro aqui no programa que a gente não está fazendo nenhuma manifestação política aqui nesse programa de hoje, né? É bem legal deixar claro. Vale por vocês. É legal deixar claro que não estamos fazendo uma manifestação política. Estamos aqui representando a nossa pátria amada, que é a seleção brasileira, Caio. Temos que deixar claro aqui, né? Quando eu faço minha declaração política, a declaração política dos mundialistas, aí foi. Temos que deixar claro aqui que o Mundialistas é um canal neutro, não tem lado político. As camisas do Brasil, que viraram, infelizmente, instrumento político, foram pura coincidência. Na verdade, poderia ter sido qualquer outras, mas como foram vendidos muito mais em 2022, virou o uniforme desse programa, então não temos nada a ver com a política. Muito obrigado por assistirem o programa. Sigam-nos no Instagram, no TikTok, no YouTube, e aí vamos surgir no X, né? Que programa passado, quando eu falava que era X, eu achava Cuidado com o X. Nada a ver. Programa Falaram que era outra passado coisa. você colocou esse Aí, susto também. quando eu falei isso, teve gente que falou que o Perinho ali dentro do backstage tá todo erradiante, só porque eu falei o X. Mas, muito obrigado por assistir e é isso. Vamos ter muito mais novidades por aí. Vamos ter programas, quadros novos vindo por aí, pós-jogo. Então é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Kaique Miranda, que presente ter você aqui dentro desse estúdio maravilhoso. Por favor, seu destaque final. Cara, o destaque final vai para essa galera maravilhosa que está aqui hoje com a gente, né? Os integrantes novos mundialistas, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês, no programa de hoje, tenham pegado como que é a nossa alma, como que é a mundialista. Vocês que estão em casa já conhecem muito bem. E é isso daqui, gente. A gente fala sobre futebol, a gente é jornalista, mas a gente também tem o nosso lado pessoal, que é da resenha, que é o da brincadeira, e é isso que mantém o Mundialista de pé. Eu amo muito isso aqui, eu amo cada um de vocês que estão aqui do meu lado, e é isso aí. Vai, Corinthians! Que isso? Eu acho que vai ter que é isso, soltar gente? Acabou da melhor forma. Não, acabou da melhor forma, depois disso não precisa falar Tinha que nada. soltar, depois disso eu tinha que soltar um Você sentiu uma vontade de um Vai Depois disso eu Corinthians, tinha que né? soltar um Vai Corinthians. Ele falou com tesão, Vai Depois disso Corinthians, tinha que cara. Raça de torcer. Não, gente, eu absurdo. falo, o Kaique Depois Miranda disso, é tinha a que soltar um Vai personificação do que é um torcedor do Corinthians. Sabe pra quem foi esse Vai Corinthians? Pra minha namorada. Ah, vai se Esse fuder. Vai Agora- Corinthians vai pra minha maravilhosa, maluca, tá aí no cursinho nesse momento, ó. Esse cara Puxa já beijo virou pra gavião, você, já meu virou amor, eu te gavião, amo. tá? É, Gavião. De Bambi virou Gavião, parabéns, que decepção. Olha, isso é Pimenta. homofobia. Não, Caio Santos, tô falando de Bambi virou Gavião. já que tá todo mundo dando um beijo pra alguém, você quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra minha mãe, pra Deus, acima de tudo, acima de Foi todos. bem pra caralho. Caramba. Foi bem pra caralho. Deus acima de tudo.
E acima de todos. E acima Brasil, de todos. campeão Aí da você Copa fala- ano que vem. Campeão da Copa do Mundo. Maravilhoso. Aí esses declaramentos. Por isso, Kaique Miranda fala de Kaique Miranda CPF, não CNPJ. E é isso, rapaziada. Eu acho que depois desse... Vai se fuder, irmão. Aqui não tem tamo neutro. Esse outro lado aí, não vamos nem citar o nome desse cara aqui. E é isso, rapaziada. Isabela, quer mandar um beijo pra alguém também? Não, é pros meus pais. Só? Beijo pros meus Eu falo pais. de Deus, ela fala de Você pai. vê, né? Tá entendendo? Ninguém Deus acima de específico, tudo. Deus né? japonês. Bom, é isso, gente. Como o Kaique falou e todo mundo falou, a gente tá entrando numa nova era do Mundialistas. Realmente, muita gente entrando, muita gente talentosíssima e pode esperar que a produção de conteúdo vai aumentar, a qualidade do conteúdo vai aumentar. Já nos próximos dias vocês já vão sentir a diferença nas nossas redes sociais. Por isso que é muito importante vocês seguirem a gente no Instagram, YouTube, Twitter e TikTok também, pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades do Mundialistas, fechou? Lembrando, toda quinta-feira tem live aqui dos Mundialistas e novidades vem por aí, muita produção de conteúdo surgindo. Um beijo pro meu amor, senão ela vai ficar brava também. E até quinta-feira que vem, rapaziada. palma, Tamo vai junto. falar. Bate palma aí, rapaziada. Ele fala da Avante Palestra, seu namorado. Avante palestra, caralho. Avante palestra.